Fala pessoal, beleza? Vou chamar as nossas convidadas da reunião de hoje, a Camila e a Tássia. Esperar vocês entrarem aí também. Vou convidar agora a Camila. Feito também. Vou esperar elas entrarem. Oi Camila, tudo Oiê, bem? tô bem, e você? Tudo bem, tudo jóia. Vamos esperar só a Tássia entrar. Combinado. Esperar o pessoal conectar. Você me escuta bem, me vê bem? Escuto bem. Você me escuta bem? Te escuto bem. Então tá Já viu bom. aquele vídeo? É uma entrevista do jornal que a repórter pergunta para um secretário de um dado município: Você me escuta e me vê bem? Aí ele vai responder: Ovo, ovo bem. Aí ele: Oh, não, escuto. O pior é que a live é gravada, daí ia ficar gravado pro resto da vida. Exato. Então é melhor falar escuto do que ouço, Escuto, né? tô escutando. Te ouço bem, te ouvo bem. Ai, Deus. Se É, travar alguma coisa, vocês tá. me sinalizem. Não, mas teu áudio tá muito bom, tua imagem também, tá bem nítida. Aí, ó, a Tássia disse oi. Tássia, veja se você consegue se juntar a gente. Eu vou enviar o convite novamente, tá? Ó, lhe enviei agora. Veja aí se você recebe, Tássia. Aí. Oi, Tássia, tudo bem? Boa noite. Oi, tudo bem? Como é que tá? Tudo certo? Tudo certo? Tudo bem, Camila? Tudo bem, e Prazer, você? tudo Prazer. certo. Que bom. Bom, maravilha. A gente vê vocês duas muito bem, escuta as duas também de forma muito boa. Vamos só esperar mais uns 2 minutinhos. O combinado era às 19, só para o pessoal conectar. Se vocês quiserem comunicar aos colegas, seus amigos, amigas que já estão online, vou avisar aqui também o pessoal nos grupos, tá? Para esperar o pessoal entrar. Aí, eu tô avisando aqui. Colocar no grupo da missão também. E aí, pessoal, tá frio aí onde vocês estão? Você é de onde, Camila? Você é do Mato Grosso? Mato Grosso do Sul, mas tá esfriando. Tá quase lá. Tá É, meio trinta e fresquinho. cinco graus, né? 33, mais ou menos. Aqui faz um calor. Mas Mato Grosso faz mais. Mais do que aqui. É, pois é, aqui na minha cidade, no norte do Paraná, também tá mais calorzinho, mais esfria De também. Você é do Rio Grande... Ui, de perdão, onde pode falar. Ah, você Eu é? sou de Maringá, no norte do Paraná. Perto de Londrina, aqui, sabe? Aham. E você, de onde você é, Camila? Dourados, Mato Grosso do Sul. Ah, é pertinho daqui. É bem pertinho. É, Acho que dá o quê? Uns 300 quilômetros? eu acho que dá mais. Dá mais? Deixa eu ver aqui. E você, Otávio, você é do Rio Grande do Sul, né? sim, Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Falando, gelado, gelado hoje. falando nisso, como é que estão as coisas aí depois de tudo que ocorreu, né? Toda a ocorrida. É difícil, o pessoal tentando se recompor, mas a gente tá com chuvas intensas recorrentemente, então ontem, por exemplo, foi um dia que choveu muito aqui. E aí mal deu tempo, né, de muita gente se recuperar, enfim, da estrutura de estradas também ser retomada e a chuva já traz novos estragos, né? Não com aquela intensidade, mas dificulta, né, a reconstrução de uma série de pontos aqui. Então, um momento muito mesmo delicado aqui para o estado. As Fundo até não foi tão afetada quanto outras cidades que vocês devem ter visto a repercussão, mas ainda assim a gente se comove, né? Se afeta, se abala, enfim, fica bastante afetado, mas Sim, seguimos. pois é. Felizmente tem que seguir de uma forma ou de outra, mas as coisas vão melhorar, né? Positividade aí. Bom, pessoal, vamos lá. Então a gente chegou às 7 horas, às 19 horas. Oficialmente vamos começar esse nosso encontro, mais um encontro e o último, né? Pelo que me consta, desse nosso evento chamado Além da Missão, que é um giro de observação nacional. Nós começamos essa série de encontros ano passado,
com convidados mais de giro de observação internacional, pessoas que realizavam um acompanhamento, monitoramento eleitoral de forma internacional. Tivemos encontros com pessoas da UEA, da União Europeia, etc., do The Carter Center. E agora a gente trouxe isso um pouco mais para o viés nacional, trazendo alguns dos integrantes que nós contamos nas missões de observação eleitoral da Transparência Eleitoral Brasil, tanto em 2020 quanto em 2022. E aí eu fico muito feliz de contar com vocês duas aqui, a Camila, a Tássia. Eu vou introduzir um pouquinho as duas aqui com os mini currículos de cada uma. A Camila Michels, me corrija se eu pronuncio errado. A Camila Michels, ela é bacharel em Direito pela UENS. Ela é advogada, pós-graduanda em Direito Penal e Criminologia pela PUC, Rio Grande do Sul, e é observadora da Transparência Eleitoral. Nós contamos também com a Tássia Gervasoni, é assim, Tássia, que eu pronuncio? Som de Z, Gervasoni. Gervasoni, perdão, estou ruim de pronunciação. Imagina. A Tássia ela é doutora em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, com período sanduíche na Universidade de Sevilha, olha que legal. Ela é mestre e graduada em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul, professora de Direito Constitucional e Ciência Política, professora do Programa de Pós-Graduação em Estrito Sensu, mestrado em Direito na Atitus Educação. É também coordenadora do Grupo de Pesquisa de Direitos Fundamentais, Democracia e Desigualdade, vinculado ao CNPq. Bom, pessoal, essas são as nossas duas convidadas. E antes de mais nada, antes da gente começar a fazer perguntas aqui e abrir para o pessoal perguntar também, queria abrir a palavra um pouquinho para cada um de vocês, a falar algumas palavras introdutórias, dizer o que a transparência eleitoral representa para cada uma de vocês e saudar o pessoal aí que está nos acompanhando. Acho que primeiro, então, pela Camila, que eu introduzi primeiro. Que currículo da Tássia, hein? Pressão. Eu lembro exatamente assim como que eu fui chamada para ser observadora eleitoral, foi até bem interessante. Gostaria até de introduzir com isso. Eu fiz estágio na 4ª Promotoria Criminal aqui da minha cidade e a parte eleitoral ela é rotativa, né? Então a gente ficou aqui na 4ª Promotoria com a parte eleitoral. Eu me interessei muito, me apaixonei. Era uma matéria que na faculdade eu tinha um pouco de receio, assim, mas na prática foi bem diferente. E aí eu saí do estágio e meses depois o promotor de justiça, o João Linhares, que eu tenho muito carinho, me indicou para Ana para que eu fosse observadora da missão. E aí a partir dali eu me apaixonei ainda mais pelo direito eleitoral, pela transparência eleitoral, confesso que eu não conhecia. E aí sair do desconhecido para uma coisa apaixonante, uma coisa que você tem brilho no olho para falar, é muito, muito especial. Então essa é a minha trajetória aí com a transparência eleitoral e acho que tem muito para contribuir ainda. Que legal. Camila, obrigado pelo teu relato. A gente foi montando assim uma equipe de pessoas voluntárias mesmo, aqui a acolá, com indicação, e é muito feliz quando a gente chega em alguém que é tão interessado mesmo e participativo. Então, obrigado por tudo. E você, Tássia, fala um pouquinho pra gente assim, das noções preliminares com a transparência, etc. Então, muito legal ouvir o relato da Camila também. Eu acho que cada um que compõe as missões, que compõe os grupos, tem uma história que se emociona até pela união com que a gente constrói esse trabalho. Eu tive a oportunidade de participar pela primeira vez nas últimas eleições e foi uma sorte, na verdade. Eu estava ministrando ainda na pandemia, salvo engano, uma disciplina de direito eleitoral. E aí ela era realizada de forma online, porque a gente estava no distanciamento, e eu lembrei da Ana, de ter já acompanhado o trabalho dela, já conhecia a transparência, já tinha ouvido ela em alguns eventos, mas eu nunca tinha trocado uma ideia direto assim com ela. E aí pensei, poxa, vou aproveitar né, essa modalidade online, tentar fazer uma limonada desse limão que a gente tava, e aproveitei e convidei a Ana para conversar com a minha turma de eleitoral. Uhum. E a Ana, como sempre, né, deu um show, encantou todo mundo, inclusive a mim, mais uma vez. E a partir daí a gente começou a ter um contato mais direto, até que veio o momento de organizar a missão das últimas eleições, né, de 2022, e a Ana me chamou para participar, e eu já acompanhava os relatórios, já tinha de longe, né, um pouquinho de conhecimento do trabalho que vocês faziam na transparência. O conhecimento que eu tinha era dos relatórios, principalmente, né? Não imaginava o iceberg por debaixo daquela pontinha que é o relatório,
o iceberg de trabalho de pessoas envolvidas. E foi assim que eu me tornei voluntária, né? E como disse a Camila, espero que por muito tempo ainda possa contribuir. Que legal, tá? Que relato incrível também. E a Ana, que não sei se está aqui nos acompanhando, provavelmente ela vai entrar alguma hora, ela sempre acompanha. Realmente, ela acho que tocou cada um de nós, né? Ela foi a força inicial de tudo isso aí, de reunir todo mundo, então sempre a ela muita gratidão e admiração, né? Tenho certeza disso. Ô, Camila, deixa eu entender, a Tássia comentou que ela participou da de 2022. Você participou da de 2020 ou da de 2022 apenas? O meu foi de 2022. De Eu não participei de 2022? 2020. Então, Uhum. vamos começar pelo começo, né? Quando o promotor lá, o teu colega, né, te apresentou e tudo mais, você tinha alguma ideia do que era observação eleitoral também, igual a Tati? Não, não fazia nem ideia. A gente tem uma ideia muito rasa, assim, do que é observação eleitoral, né? Às vezes a gente acha que é para ser mesário, enfim, várias coisas que não tem nada a Uhum. ver com o nosso trabalho, de fato. Então eu fui pesquisar e eu achei bem complexo, assim, nunca tinha me deparado com a transparência. E aí eu amo desafio, amo cargos de liderança, essas questões de ir, fazer e fazer a diferença no mundo que a gente tá. Quando eu falei, é pra mim, vamos tentar. É, nunca tinha tido aqui em Dourados, foi a primeira vez. Não conhecia os meus colegas. Então eu gosto do novo, eu acho interessante a gente experimentar aquilo que é desconhecido também. Então foi nesse sentido, de não conheço, mas achei interessante e eu quero conhecer mais. Essa pontinha do iceberg é bem diferente quando a gente tá dentro mesmo. Que legal. Aí você ocupou o cargo de observador em 2022. Foi, aham, de observadora. Você chegou a ser coordenadora aí do teu município, do teu estado, ou foi observadora? Fui líder da missão aqui, né? Nós tivemos eu e mais 3 observadoras, Karina, Júlia, Laura, um beijo se vocês estão assistindo. E foi a primeira vez que teve também a missão aqui, no Rio Grande do Sul e no município especialmente. E foi bastante, enfim, foi bastante novo para nós enquanto observadoras, porque por mais que houvesse um conhecimento, né, do que era transparência, do que se fazia, é como a Camila falou, quando a gente está envolvido na missão e participando das capacitações, presente nos momentos em que a observação se faz acompanhando, né, esses momentos em que a observação de fato acontece, é muito mais do que pode parecer num primeiro momento. A gente pensa muito no dia da eleição, que, claro, é o clímax de todo o trabalho, mas tem muita coisa envolvida que antecede esse dia e muita coisa depois também, né, que acontece. E foi muito legal porque foi novidade para a gente e eu senti que foi muito novidade também para quem estava acostumado a atuar como mesário, a justiça eleitoral aqui. E eu percebi que muita gente até nos perguntava, tá, mas vocês trabalham para o TSE, vocês trabalham para a Justiça Eleitoral, vocês são fiscais, então uma confusão grande, assim, e eu acho que enriquece a cultura eleitoral também do município ter esse contato com a observação, né? Porque a gente consegue levar esse trabalho para muito mais gente também, conseguindo espalhar a missão por mais localidades, né? Com certeza. Camilo, vamos imaginar o seguinte, nós estávamos falando da justiça eleitoral, das pessoas, né, inclusive ela como líder. Uma coisa que eu acho que vocês devem ter experimentado em 2022 foi muitas vezes escutar a mesma pergunta, né? O que que faz a missão? O que que é a observação? O que que efetivamente vocês realizam, desempenham? E imaginemos então que a gente tem uma pessoa que pergunta isso hoje para vocês, para você, Camila. Como que você responderia de forma objetiva? O que que é uma missão de observação eleitoral? O que é na prática? O que que a missão desempenha? Como que você responderia essa pergunta? Responderia, e eu respondia também que era garantir a democracia e a clareza do processo eleitoral. A gente tinha muita dificuldade, principalmente pela questão das eleições presidenciais, estava um clima um pouco tenso, né, no país. A gente tinha dificuldade de fazer com que as pessoas compreendessem que a gente não tinha um lado. Então, nós estávamos totalmente, imparciais. Então, sempre que eu tinha oportunidade, e até hoje, sempre que eu tenho oportunidade, eu friso muito essa questão da imparcialidade e da clareza do processo eleitoral. Então, eu acredito que a observação, ela garante essa democracia, né, no sistema eleitoral
E ela também garante uma clareza que muitas vezes nós, como brasileiros, que não estamos envolvidos nesse processo, não conseguem enxergar de tão perto. Então, daí divulgar esse trabalho, estar na minha cidade fazendo isso, é muito importante e sempre que eu posso, eu friso sobre isso. Clareza é o ponto-chave para mim na observação. Sim, bem legal. E aí, tá, você puxando esse gancho da definição que a Camila deu, que foi uma definição muito boa, como você acha que, por exemplo, a missão faz isso na prática, né? Porque esse é o conceito teórico, digamos assim. E aí, como você disse, né, no início, que para além do relatório, que é um ponto final já da observação eleitoral, ou quase final, tem um acompanhamento posterior, mas antes de que ele seja confeccionado, há uma série de etapas, né? Como você descreveria, por exemplo, o passo a passo de uma missão? Ela começaria quando, mais ou menos, para plasmar isso que a Camila disse? Como que funciona na prática? Você como líder, como que foi isso para você em 2022? Na verdade, eu acho que as nossas reuniões, os encontros, o preparo da missão começou em abril, talvez, ou maio, de a gente ter, por exemplo, nesse ano nós já tivemos pelo menos duas reuniões, as eleições são em outubro, Uhum. né? Então começa bem antes para a gente pensar na montagem das equipes, nas cidades que vão ser abrangidas, em como a missão vai ser, a logística da missão vai acontecer. E isso que para nós que lideramos e também para os observadores começa um pouquinho depois, para os líderes um pouquinho antes, e eu acredito que quem coordena a missão em si, bem antes, eu não sei nem se termina em algum momento, João, não sei se Pois não, é. não emenda uma na outra praticamente, né? Nossa, é uma loucura. E aí, para nós, enquanto lideranças, por exemplo, esse ano a gente já teve dois encontros, já tem edital, inclusive para quem estiver assistindo, se interessar, fica o convite para participar. É um aprendizado incrível, imenso. E fora essa sensação, assim, que eu, pelo relato da Camila também me identifico, de você estar contribuindo. Nós temos esse status, né, oficial de defensores de direitos humanos e de fato esse trabalho com muita seriedade, transparência, clareza para o processo eleitoral, defende o direito humano, os direitos políticos de todos os cidadãos e cidadãs, né? Mas eu tô fugindo da tua pergunta, não, João, só realmente a gente se empolga. Então Não, tem esse momento, né? Tem esse momento prévio que a gente pensa na organização mesmo da missão. Depois vem uma fase de capacitações, são dezenas de horas de capacitações importantíssimas que a gente tem contato com, enfim, pessoas que têm experiências, inclusive, com outras missões de observação, com pessoas especializadas em áreas pontuais. Então, é um preparo teórico também, uma bagagem teórica antes da gente ir a campo, né, e colocar a mão na massa. E aí tem o acompanhamento, por exemplo, de algumas fases que antecedem o dia da eleição, como as convenções partidárias, o preparo das urnas, né, a cerimônia de preparo, lacração. No dia da votação, sim, que é o trabalho mais intenso na rua, a gente vai desde uma abertura de sessão para a impressão da zerésima, e aí passa o dia rodando de sessão em sessão, observando, a gente tem um formulário. Todos nós recebemos, inclusive, um treinamento sobre a maneira adequada de observar e preencher esse formulário para que os dados sejam fidedignos, como a Camila disse, para que eles sejam imparciais. Então, são dados objetivos e com espaço para que, claro, que a gente possa relatar aquilo que a gente percebe, porque por mais cuidadoso que seja esse processo de pensar o formulário, o campo é imprevisto. Quando a gente está ali, acontece de tudo um pouquinho, e aí tem espaço também para a gente relatar isso. E até onde eu consigo perceber da minha experiência na primeira observação para essa segunda que vem aí, é que essas próprias experiências elas vão somando e vão refinando e aprimorando as observações futuras. Então, com certeza, mesmo para quem já tenha participado, eu imagino que venha novidade aí e venha novas coisas para aprender. E depois de encerrada, né, as votações, a gente acompanha também o fechamento de alguma sessão, uhum. pega os boletins de urna e vai para a Justiça Eleitoral acompanhar a transmissão dos votos para o TSE. Então é um processo de acompanhamento completo mesmo, de ponta a ponta. Que legal, tá? Exatamente. Assim, a gente tem um manual, um código de conduta e princípios da transparência eleitoral, e lá que a gente estabeleceu mais ou menos essa metodologia toda que você contou, né?
A observação ela não tem uma fórmula exata, digamos assim. Existem tratados internacionais, nacionais também. Existe uma resolução do TSE, a 23678, que a gente colaborou muito para ser redigida. Participamos da audiência pública, etc. Mas não há uma metodologia fechada, né? Há uma padronização, de certa forma, mas não há algo uníssono. E o que você descreveu agora é basicamente cada passo da nossa observação na etapa pré, dia da votação e pós-eleitoral, né? Com todos esses alvos, objeto de observação. Bem legal. E aí, Camila, queria te trazer para a conversa para te perguntar o seguinte: dessas etapas, digamos assim, de tudo que a gente fez desde o início do ano, o dia da votação, lá, o domingão do primeiro turno, etc., e eventualmente a proclamação dos resultados e até depois. Qual foi o momento assim que mais te brilhou o olho? Assim, o que você mais destaca? Cara, acho que foi ali que eu falei, caramba, que legal que é isso, a observação eleitoral. Foi no domingo da votação? Foi quando você estava lá vendo alguém votar? O que mais te brilhou o olho assim que você poderia destacar? Teve dois momentos, um até em comum, acho que ninguém vai citar ele, mas é da lacração de urnas. Foi muito especial para mim. A gente ficou lá de manhã até finalizar os trabalhos. E eu lembro quando a gente chegou lá, a gente chegou meio receoso, ninguém sabia o que que a gente era. E aí eu lembro que a juíza eleitoral e o promotor receberam a gente super bem. E a gente ficou sabendo de tudo que estava acontecendo ali naquele momento. Então, quando a Tássia fala sobre essa preparação prévia, né, da gente conhecer de fato o processo eleitoral, isso aconteceu com a gente na lacração das urnas. Uhum. E um segundo momento também que me brilhou o olho foi no acompanhamento dos resultados. Eu lembro que a gente chegou no cartório eleitoral, a gente estava cansadérrimo, porque é um trabalho bem intenso, sim. É recompensante, a gente fica muito feliz quando finaliza. Mas eu lembro da gente sentado no chão e falando, não, não vamos sair daqui até tudo estar 100% bem, até todas as urnas chegarem. Aí eu lembro que aquela sensação de dever cumprido foi o que me fez querer continuar e fazer muito mais. Mas foram esses dois momentos, assim, o começo e o fim pra mim. Que E veio legal. mais depois, né? Eu acompanhei toda a parte da edição do relatório. Eu mexo com a BNT. E aí a Ana veio falar comigo, ah, você consegue editar? Eu falei, meu Deus, é meu sonho realizado. As Ler duas o coisas que eu mais relatório gosto. inteiro de cabo a rabo, sabe de cor. Aham. Editar, mexer com referência. Eu falei, nossa, eu tô realizada. Então foi muito especial pra mim. Que legal, Camila. Eu acho que assim, a observação ela te proporciona algo que talvez a gente não conheça, né? Que é o quê? O processo eleitoral, ao fim e ao cabo. A gente não conhece ele 100%. O eleitor conhece o domingo, primeiro e segundo turno, onde ele deposita o voto naquela sessão, ponto e pronto. Sai dali, não sabe como, da onde veio a urna, para onde ela vai, como se transmitem os votos, nada, né? E eu acho que a observação eleitoral é muito interessante por isso, porque ela complementa essa participação cidadã para além do votar e ser votado, né? Que é o que a gente resume hoje em dia a democracia. E você, Tassi, o que você destacaria assim, na tua experiência? O que te brilhou o olho assim pela primeira vez? Eu achei incrível também acompanhar o teste das urnas e ver esse processo, porque é algo realmente que, por mais que seja, muitos desses momentos sejam públicos e qualquer cidadão poderia ir lá também acompanhar, não é de praxe. Eu não vi ninguém que não fosse servidor ou, né, estagiário, enfim, que tivesse realmente lá na Justiça Eleitoral trabalhando. Eu não vi nenhuma outra pessoa acompanhando. Então, eu achei incrível poder acompanhar esse processo. E também um momento, claro, né, de ver tudo acontecendo, ver a votação no domingo foi bem emocionante. Mas esse momento final que a Camila falou também me marcou muito, até porque eu não sei se é assim em todas as cidades, né? Aqui o município acaba a Justiça Eleitoral recebendo as urnas e preparando, enviando, depois recebendo de várias cidades menores nos arredores. E aquilo é uma loucura. No dia, a rua fechada, com policiamento. Então, assim, sabe, é muito isso que você falou, João. A gente, enquanto eleitor, vai lá, vota, dever cumprido, e parece, né, que não parece tão complexo, porque a gente chega na sessão para votar e tá tudo, né, organizado. Então a gente vai lá, cumpre o nosso papel, vota e vai embora. Mas o tanto de trabalho que tem antes desse momento acontecer e depois para você receber essas urnas e transmitir esses resultados, foi também algo que me marcou, de ver toda aquela movimentação, ver todo o empenho, os servidores da Justiça Eleitoral também
praticamente sem dormir, sei lá quantos dias que eles estavam tentando dar o máximo para tudo correr bem. Então, foi um processo muito bonito, me tocou ver o quanto de esforço existe de tanta gente para que a gente possa realmente ter um processo eleitoral democrático, transparente, né, sério, e também me sentir fazendo parte daquilo por meio da observação. Então, foi realmente muito legal. Que legal. Vocês estão falando, eu estava lembrando de um. Não sei se seria um conto, alguma coisa, mas é de José Saramago. Ele tem acho que um livro, se chama um livro chamado Folhas Políticas. E aí tem um conto que se chama A Cozinha, né? A Cozinha se chama, é de 1900 e tô vendo aqui, 1977. E aí ele termina esse conto fazendo uma analogia com o eleitor que vira uma borboleta no dia da eleição e essa borboleta voa e volta apenas no dia da outra votação, sabe? Ele vai, deposita o voto, vira finalmente uma borboleta, mas essa borboleta some e retorna só depois na próxima eleição, daqui 4 anos, enfim, é muito bonito esse conto. Mas enfim, gente, eu acho que vocês tocam nos pontos principais mesmo dos momentos mais interessantes, assim, porque a gente vota e vai embora para casa e não vê o que acontece o antes e o depois, né? Então, assim, Justiça Eleitoral tem mais de 500 mil urnas. Toda a parte administrativa, você fazer o transporte disso, recolher essas urnas, transmitir todos os votos em tempo, assim, muito rápido, igual o Brasil faz, isso demanda uma logística tremenda. Tem países que têm 2 órgãos eleitorais, um para organizar a eleição e outro para julgar as disputas. O Brasil acaba unificando isso em um só e deixando no Poder Judiciário a autonomia para fazer esses 2 comportamentos aí, mas enfim, e a gente acaba não conhecendo, né, a profundidade disso. Acho que a observação, como a gente disse, proporciona conhecer mais profundamente. Deixa eu te perguntar uma coisa, Camila, o que você acha? Uma coisa muito interessante que as pessoas não entendem é como que a gente retira as informações que estão no formulário, no informe final. A gente vai falar do informe final daqui a pouco, mas esse informe final que contém um monte de informação e observação, a gente retira como? Como que o observador capta as informações que ele ou ela está observando lá? Você podia contar um pouquinho pra gente, que são os questionários e tudo mais? A gente tem um questionário online, né? E aí, muito bem explicado anterior às eleições. A gente tem um treinamento bem profundo de como preencher. Lembro que surgiram algumas dúvidas que na hora a gente pensava, vai ser irrelevante perguntar isso. Só que na hora contava muito. A gente realmente tinha o porquê de tirar daquela dúvida. Uhum. Então, daí a gente manda para um sistema. E vale lembrar também que o suporte, assim, é integral. Aconteceu uma situação aqui na minha cidade, eu lembro de ter mandado mensagem para Ana, no mesmo segundo ela me respondeu. Então, aí a gente tem esse formulário e a gente também carrega aquele formulário impresso, né, para a gente estar ali Uhum. anotando as informações. Então, daí, posteriormente, a gente envia esse formulário, o líder da minha cidade veio aqui coletar esses formulários para enviar, para que as informações fossem debatidas e conferidas. Então, daí tem esses 2 momentos aí que a gente participa. Eu lembro da correria que era no final de cada observação, a gente parava no carro e a gente informava ali o que estava Uhum. acontecendo, aí já ia para outra, aí era bem legal, assim, ver essa movimentação de todos os observadores. A gente andou todos juntos, aqui na minha cidade não é tão grande. A gente tem Uhum. uma particularidade aqui que nós temos as aldeias indígenas, então a gente teve o privilégio de observar a, Legal. a eleição nas aldeias, como estava acontecendo. Então a gente ficou o tempo todo juntos e era bem interessante ver a maneira como os dados eram coletados e o compromisso também dos meus 2 outros colegas, o meu compromisso também com a verdade ali do que estava realmente acontecendo. Esses questionários, só para você complementar também um pouquinho mais, eles falavam mais ou menos sobre o quê? Você lembra que tipo de formulário que era, quando era, para a galera entender? Se tinha um momento que você tinha que preencher, ou se ele tinha um assunto, mais ou menos o que esses questionários falavam, só para a galera entender? Eles questionavam bastante do que estava acontecendo ali naquele momento. Então, o tempo de votação dos eleitores, a questão dos mesários. A Tassi pode me ajudar com as perguntas. Tinham muitas perguntas. Acessibilidade, Isso. muitas mesmo, mas uma bem legal que eu achei foi observar também, porque talvez é algo que eu, como eleitora, nunca tivesse prestado tanta atenção quanto às questões de acessibilidade nos Hum, locais de votação. Uhum. E realmente a gente viu umas coisas assim absurdas de pessoas com muita dificuldade para acessar e, e foram perguntas que me marcaram bastante, mas verdade. né,
Tinha também aquelas perguntas de segredo do voto, por exemplo, se o local Sim, tinha o segredo do voto, se nas redondezas existia possível compra de voto, sim. se existia propaganda É, ali derramada, os santinhos. Então, Questão de assim, segurança também, né? Os policiais ao redor. e aí tinha aqueles questionários, lembra, no início, no meio, tinha um no final também que a gente transmitia, né? Verdade. Uhum. E aí É, a minha questão foi mais profunda também, porque teve a questão do gênero no final, né? Eu preenchi os formulários relacionados à questão específica de gênero. Então, além dos formulários gerais que contavam com as informações, que coletavam as informações do momento ali do voto, no final, enfim, no decorrer, eu também tive a oportunidade de preencher a questão de gênero. Então, eu tive esses dois momentos aí com esse contato com os relatórios. Mas que legal, tinham várias questões muito interessantes, que era possível, de fato, observar o que estava acontecendo e qual era o caminhar. que legal. Então, daí depois, né, com base nesses questionários que todos os observadores e os líderes fazem, a coordenação geral e os especialistas da missão compilam isso e fazem um relatório. E aí eu chego uma pergunta para ti, Tássia, como líder também, como observador e integrante da equipe, você lembra quais observações pontuais que você fez ou quais sugestões que até constaram ali no relatório que você achou assim interessante, uma observação que você realizou, transmitiu, depois isso acabou virando uma recomendação ou algo que o relatório da Transparência Eleitoral tem abordado que te chamou a atenção? é, eu lembro de ter me impactado muito mesmo com essas questões de acessibilidade, porque quando a gente falou de acessibilidade no primeiro momento, nós tínhamos duas duplas aqui, então nós nos dividimos, e aí para abranger um maior número de sessões, em alguns pontos do dia nós nos reuníamos para trocar impressões ou mantínhamos contato para alinhar as dúvidas sobre a forma de responder o formulário. E aí, em algum momento, eu me lembro dessa questão de a gente se dar conta de que nós estávamos olhando para a questão da acessibilidade na questão de rampas Uhum. ou até de sinalização. E daqui a pouco uma das observadoras levantou assim, tá, e o piso tátil? A gente começou a se dar conta que algumas tinham, outras não. E é, parece uma coisa muito sutil, mas aí a gente também, de certa forma, teve teve um insight, assim, sabe, como que se fosse como uma revelação mesmo. Nossa, olha como é importante a observação que a gente está fazendo aqui, porque talvez esse relato que a gente está registrando de que aqui não tem as condições adequadas vai compor um relatório que pode servir para a formulação de uma política pública que torne mais adequado na próxima eleição esse local. E a gente percebeu locais bem preparados, outros nem tanto, e eu acho que esse foi um ponto que se destacou depois no resultado do relatório que chegou, né? Essa questão de acessibilidade, as questões de gênero também, que a Camila colocou, foram bem impactantes porque a gente acompanhou desde a campanha, e aí depois vê o relatório e você de certa forma, você olha o relatório contrastando com aquilo que você observou. E aí você se dá conta de que não é algo isolado da sociedade que você observou, que isso reflete a realidade macro, né? Que isso reflete um problema de conjuntura mesmo, seja por uma perspectiva ou outra, né? Seja a questão da acessibilidade, seja a questão de gênero, seja a questão de compra de votos, enfim. Você vai se dando conta que aquilo que você observou não é uma leitura particular das coisas, mas realmente está se refletindo em que outros observadores de todos os cantos do país estão vendo. E essa foi uma sensação muito satisfatória de ler o relatório final, de se Sim. sentir parte de ter contribuído para um dado que faz esse mapeamento e que realmente repercute na melhoria dos processos, né, nos anos seguintes, assim. Legal isso aí que você falou, porque cada observador, óbvio, tem uma jornada assim, única, né? A pessoa observa ali do seu município. Inclusive, eu quero perguntar para a Camila depois sobre as aldeias indígenas, né? Como foi. Mas cada pessoa tem uma experiência, porém, quando unida com as experiências das demais pessoas, você começa a observar certos padrões, e esses padrões são o que você comentou,
o que constam ali consubstanciados nos nossos relatórios. Então, se há uma constância em todos os observadores de um dado fato durante a eleição, por exemplo, a urna, um exemplo, tá? Não estou dizendo que é o que ocorreu. A urna tem certo aspecto que prejudica a velocidade da votação. Ou a urna tem um aspecto positivo que é uma celeridade para a votação. Ou, naquele caso de 2022, né? Que não podia entrar com o celular para votar durante a votação. Esse protocolo foi seguido? Não foi seguido? O que os nossos observadores constataram em relação a isso? Aí cada aspecto vai sendo lá comparado, um questionário, outro. Então são 150 observadores verificando isso, é uma constância, né? Um dado estatístico. Mas eu queria voltar um pouquinho antes ainda, na parte da especificidade de cada observação. Conta pra gente, ô Camilo, como é que foi? Você literalmente foi lá na aldeia indígena, perto de Dourados? Como que foi isso aí? É aqui perto, é na cidade, na verdade, um pouco mais remoto, mas é aqui na nossa cidade. E essa questão da acessibilidade nos tocou muito, porque em alguns locais a gente via que haviam muitos idosos e a acessibilidade era um pouco ruim, né, para eles, tanto para chegar até lá quanto no próprio local de votação. A gente observava corredores muito pequenos, pessoas muito juntas, e a gente ficava até um pouco receoso com o tempo de espera que aquelas pessoas estavam passando para votar, né? Então, outra coisa que a gente observou bastante também, que o tempo de votação era em torno de 2 a 3 minutos de cada pessoa no geral, na cidade, né? E na aldeia indígena isso ia para 5 minutos. Então foi uma coisa que assustou bastante a gente, sabe? A gente não conseguiu ter uma resposta certa do que houve, mas foi uma observação bem específica que a gente teve e que a gente relatou, né, nos relatórios. E é interessante a gente observar essas diferenças entre os locais. A gente teve esse privilégio de viver isso aí, de poder contribuir de alguma forma, principalmente essa coisa da acessibilidade e também da divulgação da E informação. deixa eu te perguntar, lá na aldeia indígena, o idioma falado era o português mesmo? É misto, na verdade. Misto. Aham. E aí, por exemplo, existia, só por nível de curiosidade mesmo, algum tipo de material, algum tipo de orientação no idioma das pessoas ali que estavam, ou era em português mesmo? Não observei. Você não é? Eu acredito que isso, a demora para votação se deve a isso também. Entendi. Talvez essa falta de acesso deles de um material prévio, ou ali das colagens no próprio idioma deles, principalmente para as pessoas de mais idade, que são mais culturais, que falam a língua ali da aldeia indígena, talvez isso tenha corroborado para que essa demora ocorresse, para que eles não soubessem manusear ali a urna, enfim. Então Uhum. talvez eu acredito mesmo que isso tenha acontecido, essa questão dos materiais. Porque em 2022 a gente acompanhou votos desde em aldeias indígenas até presídios, a gente teve observador e observadora acompanhando, e em cidades rurais, ou zonas rurais, melhor dizendo, em zonas urbanas, em cidades pequenas, grandes, enfim, para aumentar essa amostra, digamos assim, para chegar no relatório final. Os teus observadores, ou Tássia, todos estavam na mesma cidade contigo ou tinha gente mais em outras? Todos estávamos na mesma cidade. Vocês cobriram quase que a cidade inteira, né, no domingo. É, e principalmente porque nós alteramos a nossa rota no segundo turno, então entre o primeiro e o segundo turno eu acho que a gente conseguiu passar por uma boa parte, né? Não vou dizer que todas elas, mas uma expressiva parte das sessões aqui a gente conseguiu passar, até porque a gente conseguia se dividir e no segundo turno a gente adaptou um pouco a rota para conseguir abranger locais que não tinham sido observados na primeira votação. E que legal, né? Inclusive a tua profissão, a tua formação acadêmica tão vinculada, talvez, à prática literal de um instrumento que consubstancia direitos humanos, a proteção do Estado democrático de direito, né? E talvez uma pesquisa de campo mesmo, né? Que a gente sai lá coletando dados, é literalmente uma pesquisa, algo empírico ali, né? E, e complementando, João, vou te dizer que mais de uma década, né, dentro de sala de aula, eu aprendi tantas coisas nessa vivência que eu não encontraria, que hoje eu tenho certeza que eu não encontraria em livro algum, porque essa experiência mesmo de contato, né, com a parte
mais prática possível do processo eleitoral, né? Mais parte possível desse momento que é o DNA da nossa democracia, né? Que está inscrito no DNA da nossa democracia. Não tem, né? E eu não estou de forma alguma rivalizando a experiência acadêmica, a teórica e a experiência prática, Ah, são mas eu acho que é fundamental esse enlace aí, para que a gente possa conhecer mais a fundo e até mesmo ter mais subsídios para educar mais as pessoas, né? Para ser a experiência que eu tive com a observação só me enriquece enquanto pessoa, enquanto cidadã e enquanto professora também, porque eu tenho ainda mais informação para compartilhar com os meus alunos e as minhas alunas e uma informação muito, né, privilegiada de quem estava no centro do acontecimento, né? talvez o suprassumo assim da materialização de todos os tratados, todas as convenções internacionais, tudo que visa ali a garantia, por exemplo, de eleições periódicas, livres, transparentes, aquela primeira geração, né, dos direitos humanos, talvez ali num ato singular, né? Eu acho isso muito interessante quando você vai saindo da teoria e chega na prática, olha para aquele momento, para aquele ato, você para para pensar, nossa, é isso, né? É isso. Em atos, assim, em etapas, durante a observação eleitoral, Camilo, com quais pessoas você se reuniu? Você chegou a se reunir, eu imagino, com a juíza e o promotor, que você comentou, os eleitorais, né? Você se reuniu com um partido, com alguma organização, funcionários da Justiça Eleitoral? Eu imagino que tipo de reunião você teve? Os partidos não vieram em nenhum momento enquanto a gente estava observando, nem na lacração das urnas e nem ali no dia da votação, então eu não tive contato. Eu tive contato com os funcionários, com os servidores da Justiça Eleitoral, que foram, assim, essenciais para o nosso trabalho. Eles fizeram questão de ler sobre a transparência eleitoral antes mesmo que pudéssemos chegar lá. Então, a gente já estava bem ambientalizado, a gente teve bastante contato com o Ministério Público, né, com o promotor eleitoral, com a juíza. Foram as pessoas que a gente teve maior contato. Partido político, não. Apesar de ser oferecida essa possibilidade a eles, eu lembro que tinha até uma pergunta lá, né, para a lacração das urnas, se havia partido político presente e nenhum dia que nós observamos tinha. Que Aí, loucura, né? então, a gente até comentou, nossa, é uma coisa que é aberta e é uma discussão recorrente, né, sobre a questão da confiabilidade das Sim. urnas, e mesmo sendo aberto, mesmo tendo a possibilidade de verificar com os próprios olhos, a gente verificou que não foi o que aconteceu. Não tivemos essa É. Eu me lembro que acho que dos 27 estados, a gente tinha ao menos um observador em cada estado, não necessariamente na capital, mas em cada unidade federativa do Brasil. E salvo o Distrito Federal, que era onde eu estava, nenhum estado, se eu não estou enganado, havia representante de partido ou mesmo de sociedade civil nessas cerimônias de carga, de lacre, carga e lacre das urnas, né? Não sei se contigo foi diferente ou Tássia, não, né? Não, foi a mesma percepção, mesma observação. E você também manteve reuniões com autoridade eleitoral, chegou a conversar com polícia, partido, alguém ou não? Sim, na verdade, o pessoal dos partidos são mesmo os fiscais nas urnas no dia da votação que Ah, a teve. gente viu, né? Sim, fiscais de partido vimos. Olha que legal. E nós bastante não, mesmo. nenhum. Aham. No dia da votação, sim, praticamente muitas sessões a gente encontrou os fiscais de partido. Talvez também como um reflexo do que a Camila falou antes, era uma eleição mais tensa, polarizada, então havia, né, essa presença. Mas nos outros momentos na justiça eleitoral, não, né? E eu até queria complementar, foi um trabalho de divulgação que a Transparência Eleitoral fez, eu acho que foi muito exitoso, porque por mais que aqui não tivesse nunca ocorrido uma observação, os servidores, os magistrados, muitos mesários já sabiam que nós iríamos chegar, que nós poderíamos chegar na sessão e pedir para ver algumas informações. Então, por mais que eles não soubessem ou tivessem, às vezes, até um estranhamento de que, vocês estão aqui para fiscalizar meu trabalho, foram super receptivos e estavam orientados, né, pelos tribunais regionais eleitorais
de que nós chegaríamos. E aqui a mesma experiência que a Camila relatou. Os servidores, os magistrados também, nós tínhamos 2 atuando aqui, super receptivos e fazendo muita questão de nos receber, de nos mostrar passo a passo como que era feito ali no interior, né, da Justiça Eleitoral mesmo, todo esse manuseio das urnas, esse preparo, enfim, explicando e sempre muito disponíveis também para nos incluir, né, em todas as etapas. Foi muito legal. Que legal. A gente teve um projeto piloto em 2020, né, na primeira missão aqui do Brasil nacional, e aí em 2022 sobreveio essa resolução do TSE que eu havia comentado, a 23678. Lá várias garantias foram constadas, digamos assim, né? E a gente teve um contato, digamos assim, um ponto focal em cada um dos TRS, dos 27. Era uma pessoa que estava em contato direto com a coordenação aqui da missão. Eu tinha um contato dessas 27 pessoas. Todos os dias a gente mandava mensagem sem parar, falando de vocês, para que vocês fossem recepcionados, etc. Então, assim, de fato, o esforço que foi feito em 2022 para inserir na agenda a observação eleitoral, ela foi muito, assim, foi custoso, foi muito custoso, muito trabalhoso, porém eu acho que a gente conseguiu colocar uma pontinha do iceberg aí do que é a observação eleitoral no calendário, assim, digamos, da autoridade eleitoral, que é a Justiça Eleitoral, dos partidos, dos candidatos, enfim. Deixa eu te perguntar uma coisa, Camila. Como que você compara, por exemplo, a missão de 2022 para a que pode ser em 2024, tanto da perspectiva da eleição geral, ser uma eleição a nível federal, estadual, para uma eleição municipal? Você acha que tem certas coisas da observação que vão mudar, um enfoque diferente? Como que você vê de 2022 para agora? Eu acredito que depois do relatório muitas coisas vão ser implementadas, né, até a partir da nossa observação. Acredito que teremos observadores mais maduros também. A gente tinha bastante observador que estava ali calouro pela primeira vez, então a gente vai ter esse amadurecimento de ideias, mais confiança para chegar e para observar com mais confiança mesmo, né? Vai falar com mais cuidado a gente tem desde o primeiro momento que a gente chega lá. E por ser de nível estadual, eu acredito que seja um pouco mais delicado, apesar de estar bem polarizada a época, mas por ser municipal, eu acredito que seja um pouco mais delicado, até por a gente vivenciar aqui os políticos da cidade, né? Então, por isso que eu penso que a gente vai ter que ter um pouco mais de atenção. Essa maturidade que a gente adquiriu na observação anterior, ela vai ser, sim, muito utilizada agora e contar muito com vocês, né, da transparência eleitoral, que estão liderando aí, que estão falando com essas 27 pessoas, que foi essencial. Então, acredito que seja isso, nessa perspectiva aí de ser um pouco mais sensível por serem pessoas mais próximas a nós. Sim. Contar com a gente, né? Todo mundo que faz parte da transparência Com e certeza. peças fundamentais também. Deixa eu te perguntar outra coisa, Tássia. Considerando os relatórios e todas as orientações, muito também faz a missão seguinte, né, de 2024 em relação ao de 2022, esse acompanhamento do que a gente constatou em 2022, trazendo para o processo de 2024. Que pontos assim você acha que talvez constaram ali no relatório, ou na tua observação como líder, etc., que você pretenderá ou visará acompanhar para ver se algo foi mudado, enfim, que tipo de agenda, assim, digamos, você acha que seria legal a gente continuar em 2024 observando com uma atenção especial? Por exemplo, vou citar só um exemplo. Uma coisa que a gente sempre bateu muito firme nos relatórios e nos comentários que a gente faz é sobre a questão do calendário, porque com a diminuição da campanha, a gente diminuiu o tempo entre o pedido do registro de candidatura de um candidato ou candidata e o julgamento desse RRC, né, que se chama. Então, antes eram 90 dias, por causa que você registra no dia 15 de agosto, dia 16 começam as campanhas, e aí o primeiro domingo de outubro já tem eleição. Então, esse interregno de tempo é muito curto para se julgar. E muitas pessoas vão para as urnas sem ter o seu registro de candidatura julgado em trânsito em julgado. Então, há recursos, etc, etc. E isso faz com que uma pessoa que possa estar inelegível ou com os direitos políticos suspensos seja eleita e depois cassada por algum motivo de inelegibilidade. E aí os votos vão pelo ralo, tem totalização, etc. Enfim, estou só citando esse exemplo porque é um fato que a gente sempre gosta de acompanhar. Mudou, não mudou? Como que tá? Houve alguma alteração disso?
Tem algo assim específico que, talvez a questão da acessibilidade, que você destacaria para a gente para continuar em 2024? Além da acessibilidade, que eu tô curiosa já de ver como é que estão essas sessões 2 anos depois, tem dois pontos que me despertam bastante curiosidade, que é o seguinte, o tempo de votação, porque nas eleições nacionais nós tínhamos muitos candidatos. Uhum. Agora nós vamos ter dois, né? Então, para ver se isso vai impactar e quanto vai impactar. E uma outra curiosidade pontual que eu tenho é acompanhar também, né, se a gente puder observar mais de perto, algumas até mesmo irregularidades, assim, no sentido da postura de candidatos, boca de urna, esse tipo de coisa, porque a gente sabe que esta proximidade que a Camila relatou, ela tem, ela tem esse potencial também de muitas vezes tem um lado, tem um aspecto positivo que eu acho que engaja muito também a população a participar, a, né, observar e se integrar de tudo que está acontecendo, mas às vezes essa particularidade também pode gerar talvez um ambiente mais propício para alguns abusos, por se sentir no interior do município eu não estou tão visado, as coisas não estão tão no holofote quanto uma disputa a nível estadual ou federal, então talvez isso possa gerar um ambiente de maior permissividade assim para alguns ilícitos de campanha, alguns ilícitos por dia da eleição. Estou fazendo um juízo hipotético que não sei se de fato a gente vai observar isso, mas é um ponto que me intriga, assim, eu imagino que seja válido a gente prestar atenção. Sim, eleição municipal é bem diferente, né, de eleição geral. Né? Tudo muda, né, na verdade, porque é uma eleição em cada município e aí os ânimos à flor da pele. Já estamos chegando aqui quase nos últimos 10 minutos, o Instagram já me notificou aqui no aplicativo. Queria fazer uma pergunta mais de teor assim, sentimental mesmo. Eu sempre prefiro essas do que as etapas assim objetivas de uma observação eleitoral. Muito embora a gente precisa fazê-las, as perguntas, porque parte desse conteúdo, como eu lhes disse antes, vai ser utilizado nas nossas capacitações e fica aqui até a dica para quem acompanha ou vai ver esse vídeo posteriormente. Serve muito também como já capacitação para a próxima missão. No teu caso, Camila, que sentimento que você tem assim de fazer parte mesmo de um ato desse? Porque vejamos, foi histórico, né? 2022, primeira missão de observação eleitoral a maior de todas, que foi a nossa, num contexto daquele de 22, como vocês já relataram, o início, assim, a prática tão incipiente que é a observação eleitoral. Que sentimento que você tem assim de fazer parte disso? O que você sente quando você vê que você está integrando uma equipe dessa? Eu fico muito emocionada de ter tido o privilégio de fazer parte. Até me arrepia, assim, porque agora, analisando como foi 2022, a gente vê, meu Deus, a gente venceu muitas barreiras, a gente trabalhou muito. Então, esse senso de pertencimento que a transparência eleitoral nos dá, esse suporte, esse carinho, esse cuidado também de conhecer pessoa por pessoa. Eu lembro uma coisa muito específica que aconteceu comigo, que eu não era líder, né, da missão. Mas eu recordo que teve alguma reunião depois de toda a eleição, e aí eu comentei alguma coisa no chat da reunião e a Ana falou: Ah, Camila de Dourados. Camila, você está sendo observada, viu? O pessoal gostou muito de você. E eu lembro que eu fiquei em choque, porque eu nunca imaginaria que a Ana saberia meu nome, saberia do meu trabalho. Então, todo esse conjunto de coisas que vocês proporcionam pra gente me traz essa felicidade imensurável de fazer parte da missão. Então é só um sentimento assim de gratidão, de muita força de vontade de fazer a diferença, de atuar mesmo ali, auxiliando no processo democrático, no processo eleitoral. E muita alegria mesmo de estar fazendo parte de uma coisa tão importante. Nos dias que estão acontecendo a eleição, a gente se depara, a gente sabe que está acontecendo uma coisa muito grandiosa. Mas é somente depois, quando aquela adrenalina abaixa, quando o resultado já saiu, quando a gente sai do chão ali da justiça eleitoral e vai para casa, se a gente se dá conta, meu Deus, que potencial, que potência que foi isso e que Sim. privilégio, que honra ter feito parte. É só esse sentimento mesmo, de muita gratidão. Não, Camila,
gente sabe exatamente quem que é cada pessoa, onde que a pessoa está, para onde a pessoa vai, porque afinal de contas, não só vocês têm que enviar os documentos para o credenciamento, então eu faço o credenciamento, eu tenho nome, RG, CPF, brincadeira, mas eu tenho Tem um todos. GPS, nossa, Não, sabia que isso é tão pensava. a gente tem tudo isso, seja para fins de documentação, até para fins de. Já existiram várias circunstâncias e incidentes de observação eleitoral, não no Brasil, mas em outros países, de violência, de hostilização, de insegurança da observação eleitoral, porque, como você disse, o potencial do nosso trabalho é muito grande. Moldar políticas públicas com base nisso é muito importante. Então, há quem não se interesse tanto nesse tipo de trabalho. A gente tinha uma rede de segurança, para vocês terem noção, com o Ministério da Justiça, com as polícias civis de cada estado, polícia militar, toda uma rede para a gente saber quem a gente poderia acionar em qualquer caso que vocês necessitassem, sabe? Então a gente tinha que saber por causa disso, porque, como a Tássia disse, a gente é reconhecidamente pela ONU e pela OEA como defensores de direitos humanos. E, em certos casos, a gente sabe o que acontece em determinados países com esses tipos de pessoa, né? Mas, enfim, e a gente vê o trabalho que cada um faz e por isso, Camila, a gente tem muito carinho e muita consideração por cada um de vocês. E você, Tassi, assim, qual que é o sentimento que você descreveria fazer parte de uma missão, o trabalho que você desempenhou, a contribuição que você pode ter prestado para o Estado brasileiro como um todo? O que que você sente em relação a isso? Eu tenho dois sentimentos mais nítidos, assim, João, que é um orgulho enorme de ter feito parte disso, de fazer parte, né? Então, uma sensação de um trabalho importantíssimo concluído em conjunto, né? Não é resultado individual e há um espírito de união dentro de todo mundo que observa, de todo mundo que atua na transparência, que realmente faz com que a gente sinta esse pertencimento que a Camila falou. Então, tenho um orgulho enorme disso. E uma esperança muito grande, mas aquela esperança freiriana lá do verbo esperançar, assim, do quanto a gente pode contribuir, do quanto a gente pode somar, né? E realmente ser na prática um defensor de direitos humanos, um defensor da democracia, um defensor da transparência dos processos eleitorais. Então, o termo que a Camila falou é muito preciso, né? É uma potência enorme que só existe nesse trabalho coletivo, que é feito com muita dedicação, muita entrega por cada coordenador, líder, observador, enfim, por cada um que compõe essas missões. Então, tudo isso reverbera num enorme sentimento de gratidão também, porque me sinto privilegiada de fazer parte desse time aí tão incrível de pessoas que faz tanta diferença. Que legal, Tássia. Fico bem feliz com as suas palavras. É legal, assim, a gente saber quando a gente está numa sintonia, às vezes, de sentimento entre todos, nessa vontade de ajudar, de fazer parte. Saber que, às vezes, as coisas são muito maiores do que a gente sequer consegue imaginar e querer, né? Eu fico muito feliz. E, infelizmente, uma hora é pouco, porque a gente poderia destrinchar assuntos muito específicos. A gente poderia aqui, às vezes, pegar, colocar na tela um relatório, um questionário, falar, às vezes, sobre uma perspectiva da observação, né? Igual, por exemplo, a perspectiva de gênero. Como a gente tenta acompanhar campanhas, financiamento, dia da votação, quantidade de pessoas eleitas que são mulheres, etc. Que poderia destrinchar só esse tema. A gente poderia destrinchar o tema, às vezes, e aprofundar dos povos indígenas, né, na observação eleitoral. Poderia falar de como é a liderança de várias pessoas, como a Tássia teve a experiência, etc. Mas em uma hora é pouco, porém é bom e ruim. É ruim por causa disso, mas é bom porque fica pitada de curiosidade para coisas a mais, né? E por isso eu queria talvez finalizar aqui, convidando cada uma de vocês para que fizesse um convite mesmo, para que você falasse nas suas palavras, de forma simples, chamando a pessoa que eventualmente está aqui, nas pessoas que nos acompanharam hoje, ou que vão ver esse vídeo depois, convidá-las, né? Como você convidaria alguém a integrar a missão de observação? Como que você chamaria alguém para fazer parte dessa prática tão nova, tão linda, tão legal que é a missão de observação? Começando pela Camila, candidato tempo. Não, brincadeira, vai. Eu tenho divulgado bastante a transparência eleitoral, a missão, e eu sempre falo bastante sobre esse senso de pertencimento
e do privilégio que é poder estar colaborando com a democracia do nosso país. A gente costuma ter opinião para tudo, né? E aí, quando a gente faz parte de uma coisa tão grandiosa dessa, a gente começa a analisar as coisas de outra forma. Então, o meu convite seria para fazer parte, se movimentar e para fazer a diferença no processo eleitoral de uma forma muito cuidadosa e muito bonita. Então, espero que todo mundo que tenha se interessado, tenha ficado curioso, vá lá no edital, se inscreva, participe da nossa missão e tenha plena certeza de que é uma missão uma memória para a vida inteira. Uma vez que você entra na missão eleitoral, você quer ir de novo, você quer fazer parte de novo, e é uma coisa viciante, assim, toda época de eleição a gente já fica esperando o convitinho da Ana para que a gente possa compor de novo as equipes. Então, fica aí meu convite e todo o meu carinho e a minha admiração por vocês, por nós. Por nós, sempre por nós. Ninguém faz nada sozinho, a gente pode correr rápido, mas não vai longe. Sempre a gente. Mas obrigado, Camilo, que palavras bonitas. Obrigado mesmo. E você, Tássia, como você convidaria alguém? Então, convido todo mundo que está nos assistindo, que vai nos assistir, que tiver algum contato com esse trabalho que é feito para participar de uma missão de observação eleitoral. É um aprendizado único, né? Como eu falei, você vai ter contato com aquilo que é o ápice, o clímax da nossa democracia, esse momento tão importante, e poder fazer parte de algo realmente muito significativo, né? Se sentir fazendo parte da mudança que a gente quer ver. Então, além do aprendizado, a gente conhece muita gente bacana, e essa troca também nos enriquece pessoalmente, para além daquele aprendizado que tecnicamente a gente adquire, tem um aspecto de interrelação humana aí que é muito, muito valioso e que também me instiga a seguir nas missões. Bom, que legal, Tássia. Agradeço também as palavras. Eu fico muito feliz assim de ver o relato de vocês, escutar um pouquinho. O nosso sonho, o mesmo sonho, é a gente poder um dia, terminada a missão, se encontrar todo mundo junto, todos os líderes, todos os observadores e observadoras, todo mundo, para que a gente possa dar cara aos nomes, se conhecer, apertar as mãos, dar os abraços que a gente precisa dar, porque é um trabalho em família mesmo, em equipe, e todo mundo é tão importante quanto o outro, e juntos, né, a gente vai passinho a passinho ajudando na construção, literalmente, do Brasil que a gente quer, né, a participação que a gente quer. Então, galera, queria agradecer vocês duas. Queria também só encerrar dizendo que o nosso edital para inscrição dessa próxima missão de observação eleitoral de 2024, para as eleições municipais, vai e perdura até o dia 30, ou seja, até o próximo domingo. Domingo até 23h59, digamos assim. Se você tem interesse, se inscreva. São poucos documentos que você tem que enviar. É um formulário, um relatóriozinho bem pequenininho. Vale a pena, independente do município que você esteja, o estado, quem você conhece, se você tem prática no direito eleitoral, em direito, ou psicologia, ou medicina, qualquer área, não importa a profissão que você ocupa, desde que você seja um cidadão ou uma cidadã interessada. Só isso, tá bom? Então fica o convite. Camila e Tássia, muitíssimo obrigado pela participação de vocês. 1 hora é pouco, a gente ainda vai ter mais outras oportunidades para conversar mais. Porém, de novo, muitíssimo obrigado por tudo que vocês falaram, colaboraram. E é isso, acho que vou deixar a palavrinha final para vocês, aí a gente encerra. Se vocês quiserem dizer alguma coisa, dê tchau, agradecer, não sei. Só queria agradecer a oportunidade e o privilégio de fazer parte de um projeto, de uma missão tão bonita, com pessoas tão compromissadas e tão especiais. É um sentimento de família mesmo. Obrigado, Tassi. Então, agradecer também por tudo, por esse espaço, por poder trocar essa ideia mais de perto com a Camila e com o João. A gente fica tão envolvido com as questões no grupo maior, e às vezes é bom também ter esses momentos de recorte para se conhecer um pouco mais a fundo também. Adorei trocar essa ideia com vocês, e que a gente possa ter outros momentos assim com os outros integrantes da missão também. Tomara que a gente possa ter. Gente, muito obrigado, boa noite para vocês, bom descanso, e a gente se vê muito em breve, viu? Nas capacitações e na missão. Um abraço, viu? Amém. Tchau, tchau. Tchau, gente.